Bíblia comigo, por favor. Tiago. Carta de Tiago. Glória a Deus. Capítulo 1. Epístola Universal de Tiago. Olha como ele começa essa epístola. Não é essa palavra que eu vou falar, ainda não citei o versículo, mas ele diz assim no versículo 1: Tiago, servo de Deus, vírgula, e do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago, todos nós sabemos que ele era o irmão do Senhor Jesus, não é? Irmão carnal do Senhor Jesus. Mas ele não diz isso. Ele diz servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não é do meu irmão. Não é do meu irmão mais velho, não é? E esse Tiago não era crente, irmãos, enquanto o Senhor Jesus estava exercendo o seu ministério na terra. Olha que coisa. E foi para ele que o Senhor Jesus apareceu depois de ressuscitado. Aí ele se converteu. Imagina que pensamento. O meu irmão era o Messias e eu não sabia. O meu irmão era o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Deus, e eu não sabia. Por isso a gente precisa muita humildade e submissão no serviço de Deus. E o outro irmão era Judas, né? Vamos só ver como é que ele fala, irmãos, a respeito desse quesito. Olha, Judas, o versículo 1, ele diz assim: Judas, vírgula, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Não era irmão de Jesus, era irmão de Tiago. O Tiago é meu irmão, mas o Senhor Jesus é o meu Deus. Impressionante, né? Essas experiências que a Bíblia nos ensina. O versículo que eu quero é o 12, que diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus. Prometido aos que o amam. Bendito seja o Senhor. Esta palavra, irmãos, está no meu coração, e eu desejo falar com a graça que o Senhor Jesus me conceder, aquela graça que o pastor Irineu falou. Que o Senhor conceda graça para o que fala e para o que ouve, porque bem-aventurado é o que lê, mas também o que ouve, e também o que guarda. Aleluia, glória a Deus. Considerando aqui 4 palavras, irmãos, deste versículo tão maravilhoso, não é? Eu pus aqui um título, os irmãos gostam de anotar, pus assim: suporte à prova. Eu disse agora há pouco que estamos passando, né? Suporte à prova. Repetindo a leitura: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui na minha cópia, irmãos, eu destaquei o artigo definido aí, o maiúsculo.
Primeiro destaque da palavra, irmãos, bem-aventurado. Entramos ontem, né? No estudo das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que eu chamo de a carta magna do ministério do Senhor Jesus, ou do Messias, superior à de Moisés. Bem-aventurado, glória a Deus. Esta palavra, irmãos, ela é traduzida aí em algumas Bíblias como feliz. As Bíblias mais modernas, né, traduziram aí como feliz. Algumas outras mais antigas traduziram como muito feliz. E outras até mais do que feliz, né? Mas esta palavra aí, esse bem-aventurado, é mais do que isso. Como o pastor Ineu falou da graça, que é mais do que favor imerecido, concordo com ele, né? Essa palavra também, irmãos, é mais do que se pode traduzir. Essa bem-aventurança, esse termo, irmãos, era usado para a vida dos deuses. Olha que coisa. Quer dizer, os incrédulos, eles acham que existem deuses, né? Então a vida deles era coisa boa, superior. Mas é mais do que isso também. Não pensa viver como um Deus, né? Como um Deus, com letra minúscula. Tem gente que acredita nisso, mas é o que se fala. É mais do que isso, irmãos. Essa bem-aventurança é ter uma vida igual a de Deus. A vida que Ele tem, Ele deu para nós. Glória a Deus. Então é viver como Deus vive lá no céu. A palavra vida é isso aí. Essa bem-aventurança é isso. A segunda palavra que eu quero destacar é sofrer. Bem-aventurado o varão que sofre. Que sofre. Esse sofrer, irmãos, olha o que significa. Ficar debaixo. Tem hora que a gente está por baixo, irmãos. Aguenta aí. Chega uma hora que Deus vai te passar para cima. Deus tira a gente de baixo e põe a gente em cima. Se a palavra fala no seu coração, glorifica a Deus. Deus te põe por cima. Mas significa isso, irmãos. Ninguém vai por cima sem primeiro ter passado por baixo. Jesus não começou assim, irmãos. Ele começou por baixo, não foi? Nasceu lá numa estrebaria. Foi deitado numa gamela. Um coxo onde se põe comida para os animais. Esse foi o berço rude dele, né? Tem um hino que fala isso, não? Um hino de Natal. Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o louvor. Aí entra aquele glória, né? Glória a Deus. Então, irmãos, sofrer, né? Ficar debaixo. Não é simplesmente por baixo, mas é debaixo. Significa também permanecer. Significa aceitar pacientemente. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Aguenta aí. Suporta aí. Aceitar pacientemente, aguentar, suportar. Foi essa palavra que eu usei para dar o título: suporte a prova. Mas significa também, irmãos, passar por. Passar. Deus nos faz passar pela luta, pela prova. Do outro lado
do Mar Vermelho, Moisés cantou. E Miriam respondeu. Glória a Deus. A terceira palavra é a prova, né? Prova. Essa palavra significa, irmãos, significa prova mesmo, né? Significa teste, mas significa também submissão. Significa submeter a algo. Significa também tentação. A Bíblia Arca traduziu como tentação, não está errado. As outras Bíblias traduziram como prova e tudo mais, né? Outras como teste, mas significa também tentação. A tradução não está errada. Olha, irmãos, que coisa, não é? Olha o que significa, irmãos. Eu fiquei impressionado. Teste do caráter. Todo obreiro tem que ter o caráter testado. O obreiro não é um urubu, irmãos. Sabe, um corvo. Eu estou me referindo àquele que Moisés soltou da arca. Sabe, ele foi, gostou do que viu, ficou por lá. Ele ia, mas não voltava para Moisés, ficava esperando a hora de retornar lá para a carniça. O que eu falei? Falei Moisés. Olha, o pastor Alisson disse que eu falei Moisés, era o Noé, né? Eu exerci meu direito de resposta aqui, né? Era o Noé. Então, irmãos, o obreiro não é um corvo, mas o obreiro é pomba. Ele até vai e até volta, mas ele volta para o lugar certo. Ele volta para quem o enviou. Esse negócio de obreiro, irmãos, ser mandado, de querer ficar com o que recebeu, isso é pecado, mas é o diabo que fez isso. O obreiro tem que saber entrar, tem que saber sair. O obreiro tem que saber ser testado. Porque quem é, irmãos, dá prova do que é. Aleluia, glória a Deus. Correr aqui que eu estou de olho no meu relógio lá. Teste do caráter, mas significa também teste da virtude. Testar a virtude do obreiro. E o obreiro não precisa falar o que ele é, irmãos, sabe? Deus fala por ele. Deus fala nele. Aquelas qualidades que Deus te deu antes que você nascesse, elas foram vistas. Sim ou não? Hoje todos veem a sua chamada, seu ministério, que vai crescendo. Tem mais ainda. Então, teste da virtude. E aquele que tem virtude não precisa ficar falando, eu sou, eu não sei o que, eu aquilo. Não, irmãos. Fica no lugar que Deus te pôs. Teste da virtude de alguém. Teste do que se é. Ou é ou não é. Deus não tem meio termo. Paulo disse assim: eu pela graça de Deus, o que? Sou o que sou. O que Deus me fez ser. Eu acho impressionante Paulo falar isso, irmãos, né? Porque ele era judeu. E ele sabia que o judeu não falava esse negócio eu sou, né? Eu sou é só para Deus. Mas agora na graça, aquela que o pastor Irineu falou, ele consegue falar isso, né? O que os judeus não falavam. O judeu não fala eu sou o Veiga. Ele fala assim, eu Veiga. Eles não conjugam o verbo ser, nesse caso, eu Veiga. Ele não fala eu sou o Veiga. Mas Paulo disse, eu sou o que sou. Porque o grande eu sou rasgou
o véu, e agora ficou aberta a entrada para o céu. Oh, glória a Deus. Deixa eu fechar aqui a minha introdução, irmãos. Mas significa também, sabe, sedução. Todo obreiro é seduzido, irmãos. Ele tem que saber dizer não para poder prosseguir. Cuidado, companheiro. Deus quer que você prossiga, que você chegue onde Ele preparou e ocupe o lugar que Deus quer. Mas significa também aflição, aperto, dificuldade. E a última palavra que eu quero falar, irmãos, é o provado, né? Não tem mais uma, essa aqui é a terceira, né? O provado, que significa ser testado, mas significa também ser aprovado. Quase que todas as Bíblias, além da ARC, traduziram como aprovado, né? Por causa do original aí. Aprovado. Aprovado. Quando a gente passa na conferência, né? No teste, na prova, estou falando aqui de prova, uma prova escrita, né? Aí tinha lá 50 questões, a gente acertou 48. Aprovado. Tá bom 48, irmãos? Ah, eu quero acertar 50. Amém. Que Deus te dê graça. Porque olha, irmão, acertar 100% é difícil, né? Mas se a gente conseguir tirar 9, tá bom, não tá? Agora, irmãos, cuidado, né? Tem gente que quer passar com 5. Cinco é muito pouco, irmãos. É medíocre. Passou. Mas quando vê o histórico lá, 5. As empresas recusam, não é? Glória a Deus. Significa também, irmão, ser refinado. Porque aqui está falando, irmão, do teste do metal, do ouro, das moedas. Ele era posto, mas quando saía, aquele estava brilhando. Você já viu um lingote de ouro que saiu do forno? Ele brilha, não tem impureza. Assim somos nós depois da prova. Deus te fará brilhar, Deus te fará resplandecer. Glória a Deus. E aí vem essa bem-aventurança, né? Depois disso, a coroa da vida. A palavra vida aí, irmãos, é a mesma palavra vida aplicada para Deus. Eu disse no começo, né? É a mesma vida de Deus que Ele deu para nós. Então por isso que às vezes a gente mesmo não entende certas coisas, irmãos. É porque a vida de Deus está em nós, e a vida é o Senhor Jesus. E vamos glorificando a Deus, correndo aqui, irmãos, entrando no corpo da minha palavra. Aleluia. Todos os obreiros passaram, né? Por prova. Não teve quem não passou. Podemos começar antes, mas eu destaquei Abraão aqui. Depois de tudo, irmãos, Abraão ainda foi provado, né? Capítulo 22 de Gênesis, ele já era o Abraão, ele não era mais Abrão. E às vezes você pergunta, mas agora, nesse tempo? Eu pensei que já tivesse passado por todas as provas. E se está tendo prova ainda, companheiro, sabe por que é? É porque Deus ainda tem algo novo pela frente. Então, sabe, receba esta palavra no seu coração e aguenta aí, porque o Senhor tem coisas novas para fazer ainda. Ele não prova a gente se não for para dar coisas novas. Glória a Deus. Mas eu já sou velho, eu já sou experiente, amém, graças a Deus por tudo que Deus deu. Mas olha, é que Deus ainda tem algo pela frente.
pela frente. E qual foi a prova de Abraão, irmãos? Difícil, hein? Dá-me o teu Isaque, oferece-o para mim. Se Deus está pedindo, dá. Quer saber? Deixa-me usar aqui um termo comercial, irmãos, ou de um comerciante, não é? Ou de um empresário. Será um bom negócio, porque negócio com Deus a gente só sai no lucro. Depois você vai olhar e fazer, mas quem diria? Glória a Deus. Foi depois dessa prova, irmãos, que Deus jurou: de veras eu abençoarei a tua semente, as nações ou as famílias, não é? Deus tem uma bem-aventurança para você e para a sua família. Sabe, passe, ainda que você não esteja entendendo, passe, entrega o que Deus está pedindo, dá, abra o teu coração, glória a Deus, entrega. E quando eu lembrei do hino, subirei, o hino do Marcelo, vou o meu Isaque levar, subirei, adorarei. Suba, leva o teu Isaque e desça vitorioso, vencedor. Destacando mais uma prova aqui, irmãos, eu pus aqui a prova de José. Tantas promessas José tinha, não? Quantas promessas! Olha, irmãos, sonhos, mais de um. Agora se depara com aquela serpente lá no palácio. Teste do caráter, lembra que eu falei? Mas passou, escapou, literalmente escapou das garras dela, foi parar no cárcere. Parece que José vai no fundo do poço ali, irmãos, porque ele faz um apelo, né, para o copeiro, lembra? Já diz que Deus abençoou a casa de Potifar, depois abençoou o cárcere, ele ficou responsável, o carcereiro mortal o responsabilizou. Desculpe, irmãos. E Deus abençoou o cárcere, aí interpretou os sonhos, e aí ele perguntou, mas e eu? Quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele faz um apelo: fala de mim para o faraó. Ninguém vai falar de você, vão esquecer de você, mas você não está esquecido aí, você não está abandonado aí, Deus está com você aí. Deus está neste lugar, disse Jacó, e eu não sabia, e nós sabemos. Deus está neste negócio. Deus não te deixará apodrecer no calabouço. Vai chegar a hora de Deus em você. Os sonhos, José, vão se cumprir. Irmãos, os sonhos de Deus se cumprem. A profecia vai acontecer. Lembra que Paulo fala para Timóteo: o dom de Deus que te foi dado por profecia, e com a imposição das minhas mãos. Obrigado, pastor José Wellington, pela imposição das mãos na minha cabeça. Glória a Deus. Quase todos nós aqui recebemos a imposição das mãos do nosso presidente, não foi? Glória a Deus.
Chegou a hora, irmãos, que aí precisaram de José. Vão precisar do que Deus te deu. José sai dali, só resumindo aqui, irmãos, para o posto que Deus tinha preparado. Recebe um nome, né? Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. Flávio Joséfo diz que o nome que deram para ele era Pisontonfanse. Que significa aquele que consegue, palavra minha, irmãos, decodificar os mistérios do eterno. Se assenta no lugar que Deus lhe deu. E Faraó disse para ele, depois que pôs o anel na mão dele, né? Eu só serei maior que você no trono. Cuidado com o trono, tá? O trono continua sendo de Deus. O primeiro lugar é do Senhor. A glória pertence a Ele, a honra pertence a Ele. Glória a Deus. Mais uma prova, irmãos. Olha, lembrando aqui também do próprio Moisés, né? Moisés não precisava ser testado, provado. O homem tinha sido preparado. O pastor Irineu falou aqui, né? Dos cursos que não vão ser suficientes. E não são, irmãos, né? Devem ter, mas não são suficientes. Instruído em todas as ciências do Egito, não precisava. Sabia medicina, sabia matemática, sabia filosofia, sabia tudo. Aí vai para o deserto. Agora, eu ouvi um pastor uma vez falar que as 3 etapas da vida de Moisés, de 40 anos, os primeiros 40 ele aprendeu, passou no palácio, aprendendo tudo. A segunda etapa de 40 anos passou no deserto aprendendo nada, ou aprendendo a não ser nada. E os últimos 40 ele passou aprendendo que Deus é tudo. Mas passou, foi testado. Se você está sendo testado, passe pela prova, porque vem coisas boas pela frente. E Josué, irmãos, passou pela prova. Já tinha sido general do exército, vencido as batalhas. Moisés com as mãos levantadas, ele vencia lá no vale, né? Mas agora, irmãos, ele se depara com um Jordão. E olha que hora que Deus mandou ele passar o Jordão, a hora que estava chovendo. Quando chove lá na Palestina, chove continuamente e os rios enchem. O Jordão fica super largo. O Jordão é um riozinho. Tem 25 a 30 metros de largura em média, 250 de comprimento, em média 2 metros de profundidade. É um riozinho, não é? Perto de tantos rios que tem no globo, o Jordão é um riozinho. Perto do Nilo, perto do Eufrates, perto do maior rio do globo, o Amazonas. O Jordão é um riozinho. Mas agora ele tinha enchido. Tem hora que a luta aumenta. Diz que transbordava em todas as suas ribanceiras. Ele diz: agora vocês vão atravessar. Josué reclamou? Não falou nada. Por certo ele se lembrou: o Deus que abriu o mar vermelho, que era mais largo, vai abrir esse rio também. Deus que abriu aquele, vai abrir esse também. Irmão, Deus abriu tantos. Deus já fez coisas grandes. Lembra do que Ele fez. Tem um hino que diz, né? Lembra minha alma do que Ele fez. Lembrai-vos do Senhor. Foram palavras de Neemias. Glória a Deus. E Deus realmente abriu, né? As muralhas. E agora? Mas Senhor, agora muralhas. Glória a Deus. Vai dando voltas. E a hora que Deus mandar levantar a voz, levanta. Que elas vão cair. Essas muralhas vão cair. E você vai glorificar a Deus outra vez. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que abriu o Jordão, Ele derruba as muralhas. Estou correndo, irmãos, vou terminar. Vamos pular aqui para Davi. Davi, irmão, meu Deus do céu. Davi, unção
de óleo na cabeça, está tudo feito. Acho que ele tinha 17 anos, a Bíblia não fala. Fala de José que tinha 17, né? E quando assumiu o posto tinha 30, 13 anos de luta. Mas Davi não fala a idade, mas fala que ele tinha 30 também quando assumiu. Se ele tinha 17, foram 13 anos de perseguição, fugindo de Saul. Mas chegou a hora. O tempo está chegando. Glória a Deus. Pulando aqui para Elias. Elias. Quase a gente não fala de Elias, né? Capítulo 17, 1 Reis, Elias aparece assim, irmãos, abruptamente. Diz que ele era dos moradores de Gileade, o tisbita. Tudo isso são as especificações que a Bíblia dá para Elias. E ele vem com uma palavra de Deus na boca. Olha, fica sabendo, para o rei, que durante esses anos não vai chover, a não ser quando eu falar de novo. Que palavra! Mas foi Deus que mandou. Não vai fazer esse negócio não, se Deus não mandar. Não vai ficar profetizando, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Cuidado com isso. Profetizou e Deus falou para ele: agora você cai fora, vai no Oriente, vai lá no Querite, fica lá, porque eu vou mandar, eu tenho ordenado os corvos trazerem para você pão e carne, de manhã e de noite. Era a prova, irmãos. Para começarmos, Querite tem 2 significados. Significa, o primeiro, cortar, e o segundo significa cortante. Então, irmãos, e cortar na medida certa, no tamanho certo. Você sabia que Deus está te cortando? E pondo você no tamanho certo? Porque tem hora que a gente precisa ser cortado, irmãos, e Deus sabe o que é que precisa cortar. E sabe por que Ele está te cortando? Aguenta aí, às vezes dói, para que você seja um cortante, para que você possa cortar. Deus nos põe para cortar. Primeiro somos cortados para depois cortarmos. Cortar o quê? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que a gente corta? Levítico, irmãos, fala de 12 especificações do capítulo 21 que alguém não podia ser sacerdote. A primeira, irmãos, não podia ser cego. A segunda, não podia ser coxo. A terceira, não podia ter nariz chato. Cego é o que não vê, né? O obreiro tem que ter visão. O coxo é o que dá mancada, vive mancando aqui e ali, caráter ruim. Nariz chato é onde fica pondo o nariz onde não deve. Nariz grande, nariz de Pinóquio. A quarta especificação, irmãos, não podia ter membros demasiadamente compridos. Então a gente tem que cortar. Tem gente, irmãos, de mão grande, ó, tem que cortar. Tem gente de mão pesada, gosta de bater nos outros. A Bíblia diz que o obreiro não pode ser espancador. Tem gente de pé grande, irmãos, pezão, gosta de pisar nos outros, pé que vai onde não deve. Tem o hino 432, hoje eu estou bastante músico, né? O hino 432 da harpa cristã tem uma estrofe que diz assim, irmãos: que os meus pés somente vão onde os santos possam ir. Glória a Deus. Se fala da conduta, não é? Não podia ter pé grande, irmãos. Não podia ser sacerdote. Não podia ter olho grande, olhão, aquele olhão, enxerga
o que não deve. E tem o olho gordo também. A Bíblia fala de um obreiro que tinha olho gordo. Ele amaldiçoava os outros, jogava praga. Era o Manassés, né? Diz que ele jogava praga, mas amaldiçoava os outros pelas nuvens. Olhava as nuvens e fazia o agouro dele. Ele é chamado de o pródigo do Antigo Testamento. Olho gordo. Olha e seca. Seca até a pimenteira, diz o ditado. Olhou, secou. Mas que o nosso olho seja bom, que o nosso olho seja abençoador, que as pessoas sejam beneficiadas. Deus os pôs para sermos uma bênção. E o obreiro da orelha grande, você já viu? Não podia ter orelha grande, irmãos. Membros demasiadamente grandes. O orelhudo. O orelhudo é o teimoso, né? O obreiro teimoso, irmãos, fala para ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. Fala para ele ir para frente, ele vai para trás. Tenha santa paciência. E você quer vencer, você quer fazer, você quer ter, nunca vai ter. Seja amigo, seja obreiro à mão, seja obreiro da direita, não seja obreiro da esquerda. Seja um Benjamim, filho da destra, filho da mão direita, filho que está do lado certo, filho que está a favor. Obreiro que serve a Deus, serve o ministério, serve o pastor. Coloque-se à disposição e diga como Isaías, quase que eu falei Elias: eis-me aqui. 7 minutos. Tem alguma coisa mais que precisa cortar? Era essa mesmo. Obreiro da língua grande. Falador. Na frente é uma coisa, por trás, na frente, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não, irmãos, que o nosso falar seja o mesmo na frente e por trás. Que a nossa oração seja sincera diante do Senhor. Glória a Deus. O obreiro da língua grande não serve. Precisa, no mínimo, irmãos, cortar. Ó, tesoura na língua. A palavra corta, irmãos. A palavra é espada. É espada de 2 fios. Corta para lá e para cá. Corta dos 2 lados. Corta a mim, mas corta o que está na frente também. Nos corta. Glória a Deus. Vou terminar. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Vou terminar. Quero glorificar a Deus. Olha, irmãos, depois de Abraão teve um nome. Depois da prova, né? Qual foi o título de Abraão, irmãos? Amigo de Deus. Deus fala assim: o meu amigo Abraão. José, irmãos, eu citei aqui, teve o nome de o Salvador do mundo. Sabe que lá está precisando de um Salvador? Jesus é o Salvador, mas Ele põe a gente para salvar também certas situações. O obreiro salva onde ele chega, irmãos, não por ele, mas por Deus. Moisés, irmãos, o maior vulto do judaísmo, não é? Jesus falou isto, né? Ontem o pastor Caramuru, ministrando aqui a escola dominical, ele disse, né? Jesus citou: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus.
Daniel, né, que eu não citei aqui, Gabriel falou para ele: homem muito amado. Amado de quem? Homem muito desejado, amado de Deus. É bom ser amado, irmãos, não é? Da igreja, dos irmãos, da nossa família, mas ser amado de Deus é melhor. Glória a Deus, aleluia. Josué, eu fico impressionado como termina a história de Josué. Aí diz que ele morreu e foi sepultado. Deram para ele, irmãos, um lugar chamado Timnat-Será, que era uma montanha. Lá foi a herança dele. Lá está Josué sepultado. Lá encerrou-se a carreira de um grande. E seja glorificado o nome santo do Senhor. Davi, irmãos, até hoje a gente chega lá em Israel, não é? Quando chega lá no Monte Sião, lá está o túmulo de Davi. Os soldados de Israel, eles fazem o juramento da bandeira em 2 lugares. Lá no Muro das Lamentações, também em Massada, não é? Mas também eles vão lá no túmulo de Davi e juram a bandeira, defender a Israel. Glória a Deus. E Elias, irmãos, Elias foi arrebatado vivo, levado para o céu. Está com medo de morrer? Nós temos toda a possibilidade, irmãos, de sermos arrebatados vivos. Essa é a igreja da última hora. E eu estou esperando. Você está esperando? Passe na prova e glorifique, exalte o nome do Senhor. Muito obrigado, meu pastor.